título diz: hino de gratidão a quem? A Deus. Gratidão. Essa é uma palavra bonita, né? Gratidão. E ainda mais a Deus, né? Quem é grato a Deus? Você é grato? O salmista, ele diz assim: bom é render graças a quem? Ao Senhor. E cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Davi, ele cantava muito, sim ou não? Cantava, dançava, louvava a Deus. Davi foi um dos maiores reis de Israel. Foi um homem vitorioso, um homem muito abençoado, teve um reinado muito abençoado. Ele louvava muito a Deus. Ele diz aqui, ó, bom é render graças ao Senhor. Por que é bom? Porque quanto mais você agradece, quanto mais você é grato, mais você recebe. Quanto mais você recebe, mais agradecendo e louvando e adorando do que pedindo. Quem sabia disso? É. Porque tem pessoas que pede e não recebe. Está escrito isso. Não está escrito? Vamos ver se ele acha lá. Tem gente que pede e não recebe. E tem umas que nem pede e recebe. Que depende como pede também, né? Está escrito ali, ó. Nada tendes, olha só. Aliás, 2, né? Cobiçais e nada tendes. Ou seja, ela deseja, mas não tem. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não o quê? Recebeis. Porque pedis o quê? Mal. Para esbanjar em vossos prazeres. Ou seja, a pessoa até pede, mas não recebe. Porque é da forma que pede também. Ah, não vou pedir mais? Não, não é isso. Tem que pedir. Quem está compreendendo, gente? Jesus, ele incentiva a pedir. Ele mesmo prometeu. O que pedir em meu nome, eu o quê? Eu farei. Tem que pedir. Sempre. Mas pedir só para satisfazer a sua própria vontade e não glorificar a Deus, aí não recebe. Tem que pedir para glorificar, como está escrito ali, ó. E tudo quanto pedir dizer meu nome, isso o quê? Farei. A fim de que o Pai seja o quê? Glorificado no Filho. Ou seja, você pede, você recebe, você é abençoado para glorificar quem? A Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Então ele diz aqui, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Tem pessoas, por exemplo, que ela não falta domingo na igreja. Quem não falta domingo na igreja? Você não falta? Tem pessoa que se ela faltar domingo, ela fica doente. É ou não é? Ela fica mal. Ela não fica bem. Porque ela não consegue ficar sem adorar, sem louvar a Deus, sem buscar a Deus. Porque isso abençoa a vida dela. Ele diz aqui, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, ou seja, seja pela manhã, seja pelas noites, você sempre está buscando a quem? A Deus, orando, adorando,
com instrumentos de 10 cordas, com saltério, com solenidade da harpa. Na época era banda, sim ou não? Na época lá era a banda que eles tinham para louvar a Deus, né? Hoje tem outros instrumentos para adorar a Deus. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei das obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, e o astuto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo, eternamente. Ou seja, o inepto, o ignorante, o que tem falta de entendimento, né, de inteligência, ele não compreende. Está aqui, ó, o inepto não compreende, e o astuto não percebe isto. Isso o quê? O que ele não percebe? O que o astuto, o inepto não compreende? Ele não compreende as obras de quem? As obras a grandeza. Ele não consegue perceber a grandeza, o poder de Deus, as maravilhas. Ele é ignorante, né? No raciocínio. Ignorante é a pessoa que não pensa. Ele não consegue compreender. Embora tenha visto o poder de Deus, os milagres, as maravilhas, as obras de Deus, os feitos, ele não consegue compreender. Quem está entendendo, gente? Ele não entende. Por isso que Jesus, ao invés de elogiar Pedro, quando ele andou por sobre as águas, ele poderia ter elogiado Pedro. Olha, grande é a tua fé, hein? Você foi o primeiro homem da face da terra a andar por sobre o mar. Algo extraordinário. Mas Jesus repreendeu ele e disse: homem de pequena o quê? Pequena fé. Homem de pequena fé. Como é que pode um homem andar por sobre as águas e Jesus falar para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque ele afundou, ele começou a duvidar, ele teve medo. Está ali, ó. Reparando, porém, na força do vento, teve o quê? Como é que tem medo? Se ele estava andando por sobre o mar, sobre as águas, e ele estava com Jesus. Quem está compreendendo, gente? Então, ele não compreendeu. Ao mesmo tempo que ele teve fé, ele não compreendeu a grandeza de quem? O poder de Deus. Espera aí, eu estou andando por sobre as águas, então eu posso tudo. Quem está entendendo, gente? Ele tinha que pensar isso. Eu estou andando por sobre as águas, então eu posso tudo. Essa onda aí, esse vento, isso aí não é nada não. Isso aí não é nada, porque eu estou andando por sobre as águas, então eu posso todas as coisas. Então, nós temos visto, temos recebido, temos vivido a grandeza de Deus, as obras, as maravilhas. Deus, Ele nos tem dado a vitória, então em nenhum momento você pode duvidar. Em nenhum momento você pode esmorecer, desanimar, desistir. Você tem que continuar crendo, confiando, louvando, adorando, buscando a Deus. Quem está compreendendo, gente? Porque quem não percebe isso é um astuto, é um inepto. Inepto. Eu creio que deve ter tudo a ver essa palavra, inepto. Eu não procurei em dicionário, não.
Procura aí no dicionário, é a palavra inepto. Deve ser isso aí, falta de sabedoria, falta de entendimento, ignorante. Hã? Falta de inteligência? Aí, ó. Na escola eu era ruim de português, mas Deus me dá a sabedoria da palavra. Inepto, ou seja, falta de inteligência, sabedoria. Ignorante é a mesma coisa, não é? Falta de inteligência. Ou seja, não pensa. Quem está compreendendo, gente? A pessoa não pensa. Então, se ele não pensa e não vê, não enxerga o poder de Deus, a grandeza de Deus, é como Pedro, ele acaba afundando. Sim ou não? É. Ele tem Jesus. Quem tem Jesus na sua vida? Ele tem Jesus, ele está com Jesus. Ele está servindo a Deus. Está andando no caminho. Ele tem a fé. E ele não confia na grandeza, no poder, das maravilhas. Então, ele acaba afundando. Aí diz aqui no versículo 9: Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem, derrama sobre mim óleo fresco. Olha o que o salmista ele declara aqui, hein? Versículo 10. Porém, tu exaltas o meu o quê? Meu poder. Ué, o salmista tinha poder? Todos nós temos. Quem está compreendendo? Você tem o poder. Eu tenho o poder. Esse poder se chama fé. Esse poder se chama a fé. O poder que você tem, que eu tenho, se chama fé. Como diz lá em Efésios 3:20. Lá fala que Deus, Ele vai realizar, vai operar os teus feitos, as tuas obras, as tuas maravilhas, conforme esse poder. Está escrito, ó, ora, aquele que é poderoso. Quem é poderoso? Deus. Nós temos o poder, mas nós não somos poderosos, não. Poderoso é Deus. Nós só temos o poder. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu quê? Poder que opera em nós. Olha a palavra poder ali. Ou seja, o poder de Deus que opera em nós se chama o quê? Fé. Qual é o poder de Deus que está em nós? É a fé. É a fé. Até porque essa fé foi Ele que nos deu, é o poder dele que está em nós. Jesus é o autor e consumador do quê? Ele é o criador da fé. Jesus é o criador e o consumador da fé. Então Ele nos deu a fé. Ele nos deu o poder. Está escrito ali, ó, o autor e consumador da fé, Jesus. Ele nos deu esse poder. Você tem esse poder. Quem tem fé? Você tem fé? Então você tem esse poder. E se você usar esse poder, tudo acontece. Amém? Tudo acontece. Pedro usou o poder. Ele estava no barco e Jesus andando por sobre as águas. Ele disse, se é o Senhor, me chama que eu vou andar por sobre as águas. Me chama que eu vou. Aí ele diz ali, ó. Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas, ou seja, me chama. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. E foi ter com Jesus. Ele usou o poder. Diga glória a Deus. Ele usou o poder.
Quando você usa o poder, os milagres acontecem, as maravilhas. Deus, Ele faz coisas extraordinárias. Quem está entendendo a mensagem? Deus faz coisas extraordinárias, é o poder. As obras dele são grandes, poderosas. Vamos continuar aqui, versículo 11. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Vou repetir aqui, senão você não entende nada. Olha só. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores contra mim, que contra mim se levantam. Como é que pode, né, uma pessoa ter alegria de saber que os inimigos estão tramando contra ela, de saber que os inimigos estão ali tentando contra ela, ou seja, os problemas, lutas, as adversidades, os males dessa vida, porque Ele tem o poder. Diga glória a Deus. O poder de Deus, a fé, a confiança. Então Ele sabe que os inimigos, aquele mal, já caiu por terra. Amém? Ele vai vencer. É a confiança. Por isso que a palavra diz: em Cristo somos mais que vencedores. Você tem Cristo, você tem Jesus, você tem o poder que é a fé. Então, quando surge um problema, uma dificuldade, uma adversidade, uma luta, então você está até alegre. Quem está entendendo? Né? Os incrédulos, ímpios, o astuto, o inepto, ele não entende. Espera aí, a pessoa está passando essa luta aí e está feliz, está alegre. Eles não entendem nada, é ou não é? Enquanto o ímpio, enquanto o incrédulo está desesperado. Né? Por exemplo, tem pessoa que fizer o teste lá do corona e der positivo, ela já fica ali desesperada, é ou não é? Já fica ali tremendo de medo, já fica ali preocupada. E o que tem fé, o que tem Jesus, o que crê em Deus, não tem medo nenhum. Ora e Deus opera o milagre. É ou não é? Sim ou não? É. Como a irmã ali orou, os 14 foram curados do Covid. O Covid não levou nenhum deles. E não leva mesmo. Porque nós temos o poder. Amém? Você tem o poder, você ora. Quantas famílias aqui, eu já perdi as contas já de quantas famílias, que praticamente a família toda teve o corona e a família toda curada. É o poder, é a fé. Quem está compreendendo, gente? É o poder, é a fé. E quando nós temos esse entendimento, porque tem muitos que têm Jesus, têm a fé, mas não têm entendimento. Não tem entendimento, como Pedro, né? Ele não teve o entendimento. Ele estava com Jesus, ele tinha fé, usou a fé, mas não teve entendimento. Então tem que ter o entendimento. Você tem a fé, tem Jesus. Então você sabe que você vai vencer. Amém? Você vai enfrentar as lutas, você vai enfrentar as dificuldades, as adversidades, mas você vai vencer. Quem crê que você vai vencer? Você tem o poder. E tudo que você desejar, você vai alcançar. E os inimigos você vai enfrentar assim, ó, com alegria. Diga glória a Deus. Você vai enfrentar as lutas sorrindo, com alegria. Ah, mas o negócio tá difícil. Não, mas você confia. Você tem a certeza. Amém? Como diz a palavra, né? Tem de motivo de ter alegria
o passar por várias tribulações, né? Está escrito ali, ó, os benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda o quê? Alegria, o passar por várias o quê? Provações. Ué, como é que vai ter alegria por passar por várias tribulações, provações, lutas? É porque você vai glorificar quem? A Deus. Você vai testemunhar a grandeza de Deus. Você vai testemunhar as obras de Deus na sua vida. Quem está entendendo a mensagem? Você vai testemunhar. Você não vai ficar triste. Quem fica triste, abatido, desanimado, é aquele que não tem entendimento, que não tem fé, que não tem Jesus. É o inépito. Ele não consegue compreender a grandeza de Deus. Eu que conheço a grandeza de Deus, você que conhece a grandeza de Deus, vai passar as tribulações com alegria, amém? Com fé. Você nunca vai me ver aqui desanimado, triste, cabisbaixo. Não, porque eu não tenho tempo para tristeza, para desânimo. Eu vivo pela fé. Nós vivemos pela fé. É pela fé. Ah, mas é a luta. A luta faz parte. A luta, a tribulação faz parte da vida. Quem é que não tem luta? É ou não é? Quem é que não passa por provações, por tribulações? Todos passam. A diferença é quem usa o poder. Diga glória a Deus. Tem que usar o poder. Se você usar o poder, então você vai vencer. Como diz aqui, ó, versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados da casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda o quê? Frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Quer dizer, o justo, o que vive pela fé, vai florescer, vai dar fruto. Amém? E na velhice vai continuar dando fruto. Ou seja, enquanto ele viver, ele vai continuar sendo abençoado, vai dar fruto, porque Deus vai estar abençoando. Aí ele finaliza dizendo, ele é a minha o quê? Rocha. Ou seja, a minha fortaleza, eu estou seguro, e nele não há o quê? Injustiça. Nele não há injustiça. Por quê? Porque Deus faz justiça para quem serve a Ele. Quem entendeu a mensagem? Fica de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Então a mensagem hoje está dizendo que nós temos o poder. Você tem o poder. Você tem Jesus, você tem a fé. Então você vai vencer. Amém? Todas as tribulações, as lutas, nós vamos vencer.